Salve, salve! Vamos, né? Só praticando um pouquinho mais. Beleza. O que que diz a questão? Em uma granja foram coletados ovos brancos e ovos vermelhos. Então, ovos brancos e ovos vermelhos, totalizando uma quantia de 620 ovos. Então, o que que a gente sabe aqui, ó? Brancos mais vermelhos é igual a 620. Sim. E aí disse assim que a razão entre o número de ovos brancos e ovos vermelhos, então a razão entre o número de ovos brancos e ovos vermelhos é 19 sobre 12, igual a 19 sobre 12. Então, veja o seguinte, ó, o que que a gente pode desenvolver aqui? Um sisteminha, né? Uma substituição. Então, a gente pode aplicar a relação da substituição aqui. Certo. Mas veja o seguinte, ó, a gente pode entender isso aqui também utilizando, ó, o conceito de partes. Então, o conceito de partes, que simplifica um pouco aqui a nossa vida, né? Esse conceito de partes vai simplificar a nossa vida. O que está dizendo aqui? Que os ovos brancos, eles representam 19 partes. Os ovos brancos, 19 partes. Os ovos vermelhos representam 12 partes. 12 partes de quê, professor? Do total, ó. Essas partes aqui do total. Então quer dizer que se a gente somar aqui, ó, se a gente somar, então veja que a gente sabe, né, o total. Então se a gente somar aqui, a gente vai ter quanto? 31 partes, professor. Então de um total que é quanto? 620, ó. De um total que é 620. Então são 31 partes aqui que a gente vai dividir 620. Ah, ok. Beleza. Então, se a gente pegar esse 620 aqui, dividido por 31, ou seja, ó, 2, então a gente vai ter exatamente quanto? 20 ovos. Então, o que que a gente sabe aqui, ó? Que são 20 ovos em cada parte. Então, 20 ovos aqui, ó, em cada parte. Então, pronto. E agora ficou fácil, né? Ficou bem simples, bem tranquilo. Por quê? Porque se a gente já sabe que é 20 ovos aqui, ó, em cada parte, basta a gente o quê? Visualizar a questão. Ele diz o seguinte, ó, quantas dúzias de ovos foram colocados nessa, né? Quantas dúzias? Então, ó, quantas dúzias? Então, interessante que não está perguntando quantos ovos, está perguntando quantas dúzias de ovos vermelhos, né, foram colocados nessa granja. Então, quantas dúzias de ovos vermelhos? Então, os ovos vermelhos aqui, ó, são 12 partes. Então, 12 partes e cada parte vale 20. Então, veja, então, professor, não precisa nem a gente calcular, né? Isso, ó, não precisa nem a gente calcular porque ele quer saber quantas dúzias. A dúzia, cada dúzia vale 12, né? Isso? Então são 20 dúzias, né? Isso? Exatamente, ó. 12 vezes 20 quer dizer, eu não preciso nem calcular o resultado que eu já descubro aqui. 20 vezes 12, então logo, ó, quer saber a quantidade de dúzias, então 20 dúzias. Isso aparece na letra D. Oba! Mas posso fazer aqui na relação da substituição, professor? Claro que sim. Então a gente pode tranquilamente aqui, ó, executar a substituição. Sim. Como a gente quer saber ovos vermelhos, então basta o que, ó, isolar aqui o B. Então brancos é igual a quanto? 620 menos vermelho. E aí a gente pega o seguinte, no lugar de brancos aqui, a gente vai substituir, ó, 620 menos V sobre V é igual a 19 sobre 12. Professor, e agora? Agora aqui a gente faz o famoso o quê? Cruz credo, ó. Então a multiplicação cruzada. Então quando a gente multiplica, o que que a gente vai obter aqui, ó?
19 vezes V, então vai ficar 19V igual, né? Agora, o que que a gente tem aqui, ó? 620 vezes 12, então 620 vezes 12. Ah, professor, mas essa continha aqui, ó, então vem aqui. Tem dificuldade de visualizar, né? Vem aqui, ó. Então vai lá e faz a continha, ó. 2 vezes 9, 18. 6, 9, 54, 55. Então, uma vezes qualquer coisa é qualquer coisa. E aí soma, ó. Então, dá quanto aqui? Dá 0, 8. Ah, professor, 7. Então, 11. Então, vai ficar, ó, 11, 780. Isso, exato, né? Então, 11, 780. E 12 vezes V dá 12V. Daí o que que a gente vai ter, ó? A equaçãozinha aqui de primeiro grau, então passando para cá vai ficar mais, agora, ó, mais 12, igual a quanto? A 11.780, né? Que foi o resultado aqui, ó, da multiplicação, né? 11.780. Sim, e aí, agora, ó, que a gente subtrair aqui, ou subtrair não, se a gente somar, né? Sinais iguais tem que somar. Quando a gente soma aqui, a gente vai obter o seguinte, ó, que 31V é igual a 11.780. Sim, e daqui o seguinte, ó, o que que a gente acha aqui? Que V vai ser quanto? 11.780 dividido por 31. Ah, ok. Então, daqui a gente vai achar o quê? A quantidade de ovos vermelhos. Não é isso? Ó? Então, que vai dar quanto? 240. Então, 240 ovos. Certo. Professor, mas não pediu assim a quantidade. Não tem essa ali, porque quer saber a quantidade de dúzias. Não é isso? Então, veja que a gente vai pegar o quê? 240 dividido por 12, né? Já estou colocando o resultado. Então, ó, 240 dividido por 12. Então, vai ficar quanto aqui? 2, opa, então 20, ok? Então, ó, veja que o resultado é o mesmo. Então, a gente obtém o mesmo resultado aqui, desenvolvendo aí processos diferentes. Então, mesmo utilizando aqui processos diferentes para resolver a questão, a gente consegue obter o que? O mesmo resultado. Por quê? Porque ele disse, ó, quantas dúzias, né? Então, a gente pega e divide por 12, que a gente quer saber quantas dúzias, e a gente descobre aqui 20 dúzias. Perfeito? Beleza? Então, professor, qual é o processo que eu devo utilizar? Você vai decidir. Quem vai, né, descobrir isso é você. É aquilo que vai ser mais prático para você, que vai tornar o processo de resolução, né, que vai te dar uma maior confiança durante o processo de resolução. Perfeito? Beleza? Bons estudos!